Oi, gente, saudações aí de fé, de motivação e também de poesias. Eu tô aqui num dos lugares mais bonitos, tá vendo? Do meu bairro, ó. São os famosos Lagos da Granja Spinelli. E hoje eu quero pensar um pouco sobre uma expressão bíblica que eu acho muito linda. Eu cresci ouvindo minha avó, minha mãe, elas são diaconisas, né, da igreja, servem a Deus no templo, e nas reuniões do círculo de oração, elas sempre me levavam. Eram reuniões assim maravilhosas, cultos muito cristocêntricos, né, voltado para o Evangelho, para a mensagem da cruz. E foi uma experiência maravilhosa. A expressão é a seguinte: servo de Deus, né? E se aplica para os irmãos, para os cristãos homens, obreiros e também para as mulheres. E eu acho muito bonito essa expressão servo e serva de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso hoje? Existem algumas palavras na Bíblia que são muito interessantes, né? Eu, por exemplo, gosto muito das expressões que Jesus usou, né? Tem uma parábola, por exemplo, que Jesus fala do servo prudente, que fez a sua casa edificada sobre a rocha. Tem uma outra palavra também muito interessante que Jesus fala que nós somos o mordomo fiel, né? Nós não somos o dono da casa, mas trabalhamos para aquele que é o nosso Senhor. E eu acho muito interessante essa coisa de ser chamado de servo, porque isso coloca todo mundo num tamanho de igualdade, né? Servo aponta para serviço, para trabalho, para submissão, né? E isso é maravilhoso demais. No Velho Testamento, por exemplo, as histórias estão cheias de personagens como sacerdotes, levitas, patriarcas, reis, profetas, pessoas que se colocaram realmente à disposição para servir a Deus, né? Ao Deus do céu. E isso é maravilhoso, isso é interessante. Agora, diante dessa palavra servo de Deus ou serva de Deus, eu lanço uma pergunta. Que serviço é esse que nós hoje podemos oferecer para Deus? Quando ouvimos a expressão servo de Deus, nos dá a impressão de que nós estamos diante de Deus como os 24 anciãos, né? Os anjos, os serafins, e na verdade a palavra serviço, servir a Deus, ela é muito mal interpretada pelas pessoas que pensam que o serviço da obra de Deus é o domingo à noite, no templo, sabe? É a questão de ter uma oportunidade na igreja para cantar, para pregar, e nós sabemos que isso também faz parte do serviço. Mas eu tenho descoberto que a maior e mais importante obra de Deus que um servo pode fazer é servir as pessoas. Você serve a Deus quando você se entrega ao serviço dos necessitados, dos menos favorecidos. Por exemplo, vamos comparar uma visita a um hospital, por exemplo. Uma pessoa se oferece para ficar de companhia com alguém que está doente, internado e que não tem ninguém na família. Ela é sozinha, órfã, não tem ninguém para ficar com ela e ela se oferece para servir aquela pessoa. E a pessoa diz: mas eu não tenho dinheiro para te pagar. E a pessoa diz: não tem problema, eu quero te servir. Eu posso estar aqui com você, te visitando, te servindo durante a noite, a madrugada, te ajudando na hora do banho, te ajudando a ir no banheiro, te ajudando na hora da alimentação. Vamos comparar esse serviço de alguém no hospital e alguém que vai domingo à noite, a igreja cheia, prega na igreja, canta na igreja, a igreja cheia, e a pessoa está lá arrumado,
perfumado, bonito. São dois serviços importantíssimos, mas lógico que aquele que serviu a pessoa no hospital, ela fez algo mais relevante, mais importante. E eu acho isso fantástico quando se trata da obra de Deus. Talvez muitos de nós tenhamos entendido o Evangelho de forma equivocada e precisamos rever de fato e de verdade o que significa ser chamado de servo de Deus e de serva do Senhor. É lógico que eu não estou desmerecendo nenhum tipo de serviço no templo, na casa de Deus, mas eu acho que nesse momento de pandemia, onde estamos caminhando para 300 mil mortos, é um excelente momento para se pensar que tipo de serviço eu estou prestando para a minha pátria, né, para o meu país, que tipo de serviço, que tipo de sacerdócio, que tipo de chamado profético, que tipo de adoração, que tipo de servo eu sou na minha comunidade. Eu sirvo na minha comunidade os mais pobres, eu sirvo na minha comunidade os idosos, eu sirvo na minha comunidade os deficientes, eu sirvo na minha comunidade os famintos, eu sirvo na minha comunidade os necessitados, os que dependem, sabe, realmente de atenção, de tempo, de dedicação. Eu sirvo os irmãos da minha comunidade, eu sirvo as pessoas de outras religiões, eu sirvo... Quem que eu estou servindo? Quem que eu estou servindo? Então é muito importante, nesse momento de pandemia, dar uma parada para refletir sobre essa expressão tão bonita e tão digna, tão maravilhosa, que é ser chamado de servo de Deus. Tem até uma história que eu ouvi de alguns profissionais, né? Estavam conversando e um disse: eu sou médico. E o outro disse: nossa, que legal, você é médico. E você? E o outro disse: eu sou advogado. Nossa, que legal, você é advogado. E o outro: o que você é? Ele disse: eu sou engenheiro. E todo mundo ali celebrando a sua profissão, e daqui a pouco chegou um missionário, né? Daqui a pouco chegou um missionário e perguntaram a ele: o que você é? Aí ele disse: eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus. Mas como assim serve a Deus? No templo você é um pastor evangélico, você é um obreiro da igreja, um pregador da igreja? Ele disse: não, eu sou um servo de Deus 24 horas. Meus vizinhos, os pobres da minha comunidade, as crianças, os idosos, os deficientes, pessoas perturbadas, alcoólatras, drogados, viciados, todo mundo sabe na minha comunidade que podem contar com o meu serviço. Porque o que eu faço para eles, eu faço para Deus. Eu faço para a glória de Deus. E esse é o serviço, então, que traz dignidade para os servos de Deus aqui nesse mundo. Precisamos fazer urgentemente uma reflexão sobre a quem estamos servindo, né? Estamos servindo a igreja, o templo, a denominação, estamos servindo aos nossos líderes, estamos servindo aos nossos conselhos, estamos servindo às nossas instituições religiosas. Quem nós estamos servindo? Se olharmos para Deus como nosso patrão, se olharmos para Deus como nosso Senhor, entenderemos o que é ser um servo ao nosso Deus. Um forte abraço, eu fico por aqui, eu sou Marcos Vinícius do Projeto Mente de Campeão. Viva Jesus nos nossos corações. E Jesus é o maior modelo de servo, né? Ele serviu ao Pai até o último momento. Meu amigo e irmão em Cristo, Pai do Senhor, como é que está, seu Jair? Tudo bem, graças a Deus. Quero dizer para o senhor o seguinte: o que eu puder servir o senhor aí no nosso bairro, pode contar comigo, tá bom? O senhor vai bem? Tá tudo tranquilo? Graças a Deus.
Tem um tempão que eu não vou no culto lá na sua casa, mas eu tive conversando com o pastor Toninho, e nós vamos voltar aí com cultos de ensino da palavra, doutrina, estudo bíblico. O que o senhor acha disso? Bom que muita gente não entende muita coisa. E precisamos de conhecimento, né? Eu acho que nesse momento, seu Jair, de pandemia, a gente não precisa de muita gritaria, gente caindo, pula-pula. Precisam. A gente precisa aprender, né? Eu penso assim, Deus sabe o que ele está pensando na cabeça. Então não preciso falar a palavra, gritar. Então eu falo baixo com Jesus. E ele entende. Ele entende. Correto. Ó, tem muita coisa que eu preciso, rapaz. Peço ele, no outro dia vem na minha mão. Verdade. Interessante, o senhor tocou num assunto interessante. Eu não sei se você já viu, o senhor já percebeu, que quem sai ensinando muito a Bíblia nas ruas são os testemunhos de Jeová, né? Aqui no bairro nós temos pastores, temos obreiros aí, né? Presbíteros, diáconos, essa coisa toda, que são títulos, né? Mas são poucos os que saem ensinar a palavra. Ninguém, né? Aqui não tem ninguém aí. E o senhor acha que é importante sair para ensinar? É importante, muita gente não entende as coisas do Brasil, né? Verdade. Nosso mundo precisa abrir a nossa mente. a mente. Inclusive a gente vai começar um trabalho lá em Muri, na igreja também lá de Muri, lá do pastor Toninho. O pastor falou. Ensinando a palavra. Eu queria fazer uma proposta para o senhor. O que o senhor acha da gente aprender junto? Vamos estudar junto a palavra? Vamos. Aqui na sua casa, lá em Muri.